Relatórios de produção. Bom, nesta aula iremos aprender como realizar análise em relação a OS feitas, a produção dos nossos colaboradores, entender um pouco mais como que podemos fazer ações com base em análise de resultados e melhorar a nossa eficiência produtiva. Com isso, teremos uma série de 8 relatórios que vão nos auxiliar a ter essas informações para tomar essas atitudes. Primeiro relatório, volume de produção por máquina BI. Quando a gente fala em BI é porque ele não é impresso, ele virá numa tela para podermos analisarmos as informações. Vamos conhecer esse relatório. Este relatório encontra-se em menu Relatórios, PCP, Volume de Produção por Máquina BI. Bom, aqui ele está trazendo somente na data de hoje. Vou aumentar esse período um pouco. Vamos entender os dados que estão trazendo para nós. Aqui estamos trazendo metragem impressa por equipamento. Ele mostra que essa BR Print One está com um volume maior, imprimiu quase 2.000 metros quadrados. Depois nós temos essa HP Latex 360 2, que imprimiu quase 1.500 metros quadrados. Também podemos fazer uma análise por qualidade, entendendo quais foram as qualidades com maior volume, concentração de impressão. A gente vê que essa qualidade padrão aqui, que supostamente é a da HP Latex, por exemplo, que só tem uma, que é a padrão. E depois nós temos essa de 10 passos aqui, que está em 35% de volume de impressão. A gente consegue entender qual que é o volume maior de impressão que a empresa tem, para quem sabe a gente tomar determinadas decisões. Não adianta eu ter uma máquina que vai fazer 16 passadas, por exemplo, mas eu imprimo 1% do meu trabalho somente nela, né? Então, às vezes para a gente analisar assim, eu imprimo muito em uma qualidade de 720 dpi. Daqui a pouco vale a pena a aquisição de uma máquina que tem um volume de velocidade maior para atender essa necessidade, que é o que eu mais produzo, né? E aqui nós conseguimos entender volume impresso em metros quadrados por qualidade. Também podemos analisar esses dados por equipamento. Então, nesse mesmo período, ele está dizendo que a BR Print One imprimiu quase 2.000 metros quadrados e a única qualidade que ela trabalhou foi 720 dpi, isso é 100%. Se a gente vir aqui nessa BR UV, ela também está dizendo, mas aqui ela imprimiu uma quantidade bem menor, aproximadamente 150 metros quadrados. Vamos analisar essa látex aqui também somente em 10 passos, a única qualidade, e ela imprimiu 1.200 metros quadrados. Isso nesse período de um mês aproximadamente que nós estamos trazendo. Então, por aqui a gente consegue ter várias informações para que a gente consiga analisar quanto que eu estou imprimindo, em que qualidade eu estou imprimindo, para tomarmos decisões em relação a que tipo de equipamento é importante, que dá resultado e maior volume dentro da empresa. Vamos para o nosso segundo relatório, ordens de serviço. Neste relatório de ordem de serviço, poderemos fazer várias análises, desde OS que estão para ser feitas e já foram feitas por um período específico, com entrega programada para determinados períodos. Então vamos perceber que temos variações bem grandes neste relatório. Vamos até ele. Relatórios, vendas, ordens de serviço. Sim, este relatório não está no PCP, porque não somos obrigados a utilizar o módulo de PCP nesse caso, porque isso está relacionado às ordens de serviço e não efetivamente à produção. Então vamos entender. Ordem de serviço, podemos tirar esse relatório por OS ou por produto, fazer filtros de status. Eu quero somente aqueles que estão aprovados, aguardando e produzindo. Aquilo que está por entregue não me interessa, por exemplo. Eu quero que o agrupamento seja feito por previsão de entrega e a ordenação pela data de previsão de entrega. Bom, vamos fazer essa análise então. Vou dizer que eu quero tudo aquilo que eu tenho de hoje até o dia 10/6/2018. Vou buscar. Com isso, o software me diz hoje, o cliente, o trabalho, o status, que ele está abreviado por questões de espaço, quando que foi a aprovação, quando que foi a entrada da produção e quando é a previsão de entrega deste trabalho. Aqui nós temos para o dia 30. Interessante que nós temos um totalizador que está nos dizendo que nós temos 10 jobs, 10 OS para serem entregues. E eu consigo saber o que eu tenho para o dia 30, e aqui já são 23 que eu tenho para o dia 31 e assim sucessivamente. Até o final, ele traz lá do dia 10/6, 2 ordens de serviço.
Esse relatório também pode sofrer variações. Eu posso ver, ao invés de previsão de entrega, eu posso analisar tudo aquilo que já está entregue e que foi entregue na data de ontem, por exemplo. Isso pode ser feito também. Então, esse relatório pode ser montado de acordo com o gosto de vocês e principalmente a necessidade para aquele momento. Então, se naquele momento eu quero saber tudo aquilo que foi criado, que trabalho, com uma determinada data, posso trocar. Eu quero saber tudo aquilo que foi finalizado, que foi entregue. Então, essa análise pode ser feita de acordo com o gosto de vocês, além de poder verificar de um determinado cliente ou de determinada posição de produção também. Agora vamos para o nosso terceiro relatório, entregas de ordens de serviço. Neste relatório, poderíamos fazer uma análise de todos os trabalhos que foram entregues e conseguir entender relação entre efetividade de cumprimento de prazo. Quer dizer, eu quero entender todos os trabalhos que eu entreguei no prazo ou os que eu não entreguei no prazo. Eu quero entender uma taxa de proporção de entrega no prazo por cliente. 70% dos trabalhos para este cliente foram entregues no prazo. Ou 70% atrasaram. Vamos entender um pouco mais sobre esse relatório. Vamos até relatórios, vendas, entregas e ordem de serviço. Vamos começar analisando tudo aquilo que foi entregue do início do mês até hoje. Data de aprovação, a ordem de serviço. Então, ele está me dizendo que deste cliente, deste trabalho, a previsão de entrega era dia 3 e foi entregue dia 3, 0 dias de atraso. Já este trabalho nós tivemos 4 dias de atraso. Já esse trabalho não tivemos. Já esse tivemos 12 dias de atraso. Então a gente consegue ver cada um dos trabalhos que foram feitos durante o mês, se ele foi atrasado ou não. Agora, um relatório interessante também é uma variação desse relatório, que eu agrupo ele por clientes, visualizar, e ele traz. Este meu cliente, eu fiz 2 OS e as 2 foram entregues em dia, 0% de atraso. Já esse meu cliente, 100% de atraso, porque eu só tinha uma OS e essa OS eu atrasei. Mas, se começarmos a verificar mais, por exemplo, esse cliente, tinha 2 ordens de serviço, uma foi entregue no prazo, a outra não, então 50% dos trabalhos foram atrasados. E aí nós temos várias páginas de relatório e conseguimos ver parâmetros como esse. Esse meu cliente, eu fiz 3 jobs, 2 eu entreguei em dia e 1 eu atrasei, quer dizer, um atraso de 33%. Esse relatório é muito legal para a gente analisar a eficiência das nossas entregas em relação ao prazo prometido para o cliente. No nosso quarto relatório, nós temos previsto versus realizado. Talvez este é um dos relatórios mais legais que temos para analisar. Ele vai fazer a comparação entre aquilo que a gente fez de previsão em relação ao orçamento com aquilo que a gente realizou na produção. Isso é muito importante para entendermos erros que estamos acontecendo tanto no dimensionamento do orçamento quanto naquilo que foi realmente produzido. Vamos lá. Relatórios, vendas, previsto, realizado. Vou localizar uma ordem de serviço em questão, não precisaria, pode ser pego uma data em questão, um cliente específico, e vou visualizar. Primeiro, vou deixar sem essa opção de mostrar as diferenças marcadas. Nós retornamos e analisamos. Ele está dizendo que esse meu cliente, que a data da produção que entrou foi dia 23/5, que o custo produtivo que nós tínhamos previsto lá no orçamento foi de R$ 2.461,95. A nossa margem de lucro era de 23%, isso é R$ 1.301 de lucro. Só que, se analisarmos o custo produtivo efetivo, foi de somente R$ 1.993. Isso está azulzinho porque foi um acréscimo, um ganho que tivemos. E a margem foi maior em percentual, consequentemente em valor. Mas podemos perceber que em termos de custo indireto, que é em mão de obra, nós tivemos um custo um pouco maior, então ele já marcou em vermelho para nós. Se a gente quiser entender o que foi de diferença, vou marcar essa opção e vamos visualizar. E aí começamos a entender, por exemplo, que o vinil Star Pack era para ter gasto R$ 101,20 e gastou R$ 1,80. Já, por exemplo, o bastão, que era para ter gasto R$ 12, não gastou nada. Então, a gente consegue ver para cada situação, tanto em matéria-prima, quanto em custos indiretos, quanto em terceirizados, todos os gastos previstos e os realizados. Então, isso é muito interessante para que a gente possa fazer análise em relação aos nossos orçamentos e aquilo que foi realmente produzido pela produção, como eu relatei anteriormente. Vamos agora para o nosso próximo relatório, que será o nosso quinto relatório, volume de produção por operador. Neste relatório, vamos conseguir entender realmente o
que o operador, o usuário que controla a produção no terminal, produziu, tem para produzir, tudo isso analisando por quantidades de metro, por unitário, por metro quadrado, metro linear. Vamos até esse relatório então. Relatórios PCP, volume de produção por operador. Eu vou pegar por data de conclusão, eu poderia pegar, por exemplo, pela data de aprovação, pela data de entrega prevista para ser feita, ou a data que entrou na produção. Eu vou pegar por data de conclusão e vou olhar para trás, vou olhar para a data de ontem, porque isso é o que mais condiz com a minha necessidade considerando data de conclusão. Então ele me diz que o Carlos, neste processo, nessa posição, deste setor, levou este tempo, que a previsão de fim era essa data, e o realizado do fim foi essa, e o atraso foi este. Claro que alguns dados não estão preenchidos, mas o mais interessante é que nós conseguiremos analisar aquilo que era de tempo para ele levar, quando que era para ele começar, quando que era para terminar e se ele atrasou. E a gente consegue ver quantas operações ele fez, quantas horas ele produziu e qual foi o percentual de atraso em relação aos trabalhos dele. E eu consigo ver para cada um dos trabalhos. Consigo ver também que se tem para frente. Eu quero ver tudo aquilo que nós temos do dia 30 e manda buscar. Neste caso aqui nós não temos nada de informação. Claro que algumas datas têm que ser trabalhadas. Como esse é um banco de dados de apresentação e de aula, alguns dados não são lançados e às vezes o resultado não traz. Claro que eu também estou buscando por data de conclusão. Aí eu poderia fazer uma previsão por entrega. Isso é, o que nós temos para entregar amanhã por esses colaboradores. Mas posso buscar somente um, ou deixar todos como está marcado aqui. E aí, neste caso também, como comentado anteriormente, não trouxe nenhum resultado porque não tenho nada agendado para esse período. Este relatório é muito importante para que a gente possa fazer análise em relação àquilo que estava previsto ser entregue e aquilo que ainda vai ser entregue para cada um dos colaboradores. Os relatórios à frente poderemos entender isso por setor, por equipamento, por posição, isso é por processo produtivo. Vamos avançando então. Nosso sexto relatório apresenta, como o relatório anterior, volume de produção, mas nesse caso ele foi reservado por dia, para entendermos efetivamente cada dia o que tem ocorrido com a produção ou o que poderá ocorrer. Ele é similar ao relatório anterior, mas com pequenas características na hora da diferença. Vamos entender? Relatórios PCP, volume de produção por dia. Bom, vou buscar a data de hoje, poderia buscar por uma operação específica, por um setor, até mesmo por um colaborador específico. Vou deixar todos marcados. E aí nós temos tudo aquilo que foi feito, buscando por setor, por operador, por posição, tempo, a data real do fim, toda a quantidade produzida. Isso é muito legal porque a gente poderá ver, por exemplo, quantas operações, total de horas produzidas, percentual de entrega, mas também a metragem total que foi feito. Então a gente conseguiria levantar uma informação, por exemplo, para revisar um processo. Se eu buscasse só uma posição de refile e aí eu fosse verificar que no horário produtivo, das horas produtivas, por exemplo, 2h09, eu tenho uma metragem feita, se eu dividir um pelo outro, eu vou conseguir saber a produtividade real. O que eu faço? Vou até os meus processos e atualizo a produtividade. Com isso, a gente chama de entradas e saída de dados. Eu faço uma entrada inicial com base numa suposição, o pessoal produz outra informação, eu entro de volta. E assim, em pequenos ciclos, a gente consegue chegar no resultado real. E aí a nossa margem começa a ser efetiva em relação àquilo que foi planejado com aquilo que realmente foi utilizado. Por isso esse relatório se torna tão importante, porque eu consigo trazer as horas produzidas juntamente com as metragens que foram produzidas no total selecionado. Vamos agora para o nosso sétimo relatório, que é o volume de produção por máquina. Ele é muito semelhante ao nosso primeiro relatório. A diferença é que esse é impresso e traz um pouco mais detalhadas as informações que aconteceram. Relatório PCP, volume de produção por máquina. Vou pegar a data dia 1º/5/2018 e veja como ele é interessante também. Ele traz a máquina, que produto que foi feito, em que qualidade e qual foi a metragem. Podemos seguir, temos 9 páginas deste relatório, estou analisando primeiramente dessa máquina, então ele traz para nós que em 720 dpi foi impresso essa quantidade num total de produtos. Então eu consigo ter uma noção, com base em datas que eu selecionar, o volume que eu estou produzindo. Caso fosse uma unidade diferente, por exemplo, máquinas a laser, que a gente chama de clique, né?
que são à base de toner, ele não traria uma metragem, traria uma quantidade de impressões, que é um número mais interessante do que metragem. Então, de acordo com a configuração do equipamento, nós vamos saber essa informação. Caso fosse impresso em outras qualidades, o software ia estar agregando separadamente a quantidade impressa em cada uma das qualidades. Então, esse relatório se torna muito útil para que possamos dimensionar dentro de todo o mês, do dia, da semana, o volume impresso que estamos tendo em cada qualidade e de cada equipamento. Vamos então para o nosso último relatório, o 8º, que vai tratar também de aspectos específicos em relação à produção. Mesmo sendo o último, não por isso ele é menos importante, que é o relato de problemas. Como vimos anteriormente, podemos relatar na hora da produção, perante o usuário operador, problemas que aconteceram, como falta de material, inconsistência da entrega, algum erro específico. Isso fica qualificado e quantificado dentro do software para que a gente possa tirar isso de relatório. Relatórios, TCP, relato de problemas. Vou pegar uma data um pouco maior, me certificando que nós temos relatos de problemas. Então, aqui está quantificado sem motivo, mas ele traz que OS, em que setor, quem foi o operador, quanto tempo ele ficou parado pelo problema e aqui a descrição do problema. O legal é que nós podemos quantificar esses problemas, dizer o motivo específico que aconteceu e conseguir entender depois qual foi o tipo de problema que mais ocorreu. Neste nosso exemplo, ocorreram, por exemplo, por aproveitamento de OS, nesse nosso banco de teste, 16 pausas e o total de horas paradas, 1 hora e 41 minutos. E aqui um total de 447 pausas. Esse relatório é muito importante para que a gente possa entender essas pausas e esses problemas que aconteceram. Claro que esse nosso banco é um banco de teste, então algumas informações podem não bater, mas o mais importante é, na hora que deu um problema, oriente o seu operador a dizer assim, paramos por esse motivo, vou começar outro trabalho, depois ele volta e a gente poderá entender o motivo, o que foi que aconteceu, quantificar e ver a quantidade de tempo que estamos perdendo com paradas de trabalho. Com isso, fechamos o nosso ciclo de relatórios para a produção. Temos outros relatórios, mas para que essa aula não fique tão extensa, esse foi um apanhado geral de alguns relatórios que você pode utilizar para otimizar e analisar o resultado da sua empresa. Então, com base nessas informações, faça análise, veja a diferença de produtividade de equipamentos, de qualidades, de operadores, de setores às vezes fazendo a mesma operação. Com isso, compare, volte essa informação para dentro do orçamento por meio dos processos, refine essa informação para entender se daqui a pouco é o profissional que é improdutivo ou daqui a pouco apenas o cálculo dele dentro do orçamento estava incorreto.